nós vamos analisar nesse estudo a expressão que está em Jó capítulo 2, verso 9, tá? Jó capítulo 2, verso 9. E o texto diz o seguinte: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então essa é a expressão da esposa de Jó para ele diante da calamidade que Jó estava vivendo. E aí eu coloquei aqui como tema dessa live, nós estamos ao vivo aqui no Facebook, é amaldiçoa ou abençoa, ou seja, de bem dizer. O que realmente disse a mulher de Jó à luz do original, tá? Então, gente, olha só, eu coloquei aqui de azul para vocês as palavras mais importantes do texto. Jó 2:9. A primeira expressão da direita para a esquerda, porque o hebraico se lê da direita para a esquerda, a primeira expressão é o verbo barer. Barer significa literalmente o quê? Quase que eu dou a resposta, né? Então vamos lá. Barer Elohim Vamut. Então o que ela diz é Barer Elohim Vamut. O texto que está em negrito, amaldiçoa a Deus e morre, aí no slide, você vai ler Barer Elohim Vamut. Barer Elohim Vamut. Somente esse texto, eu coloquei embaixo do hebraico, eu coloquei a forma que você vai ler. Barer Elohim Vamut. Ou seja, abençoa Deus e morre. Então, preste muita atenção. O texto realmente no hebraico traz a ideia de abençoa, porque este verbo, se você pegar os dicionários, primeiramente ele vai dar o significado de abençoa, bendiga, ou seja, louva a Deus. Então, esta é a ideia primária, porém nós temos que fazer uma análise deste verbo dentro do livro de Jó para ver o que realmente ela significa. O que os tradutores da Bíblia fizeram? Eles entenderam que a mulher de Jó, na verdade, estava sendo irônica. Dizia, abençoa, mas não era trazendo a ideia, o sentido realmente que ela queria dizer. Mas sim, amaldiçoa Deus e morre. Tem algumas traduções que diz, renuncia a Deus e morre. Tá? E aí o contexto vai nos ajudar a entender isso. Mas aqui é só o começo, tá, gente? É só o começo. Beleza? O que eu estou dizendo é que a palavra barer, a priori, se você pegar o dicionário, você vai ver que a palavra barer, que vem de barar, que é o verbo, né? Abençoar, bem dizer, você precisa entender o significado primário, que é exatamente esse que eu estou dando para você, tá? Mas vamos ver o que os dicionários falam. Aqui nós temos, gente, a expressão, tá? A expressão barer, tá? A expressão barer, que é exatamente a que aparece lá para nós em Jó capítulo 2, verso 9. Quando você pega o verbo abençoou, porque no hebraico o verbo ele não parte do infinitivo como no português, mas ele parte da terceira pessoa do singular, ele abençoou. E no tempo pretérito, então se você pegar o dicionário, por exemplo, de Strong, eu indico logo, vocês sabem que eu não escondo fonte aqui, gente, eu indico as fontes, né? Eu indico para vocês para que vocês possam ter acesso. Então, o Strong na Bíblia, palavras-chave, na página 1567, ele vai dizer o seguinte, que a expressão barar, o verbo, significa ajoelhar-se e bem dizer. Tá, gente? E bem dizer. Bem dizer a quem? A Deus. Você se ajoelha para Deus, você bendiz a Deus, você louva a Deus. É o que eu falei, prioristicamente. Então, mas também o verbo barar significa Deus abençoando o homem, né? Lembra da expressão berahá, que é bênção, a bênção de Deus, berahá, tá? Então isso é importante você perceber, tá? Então, este verbo tanto serve para eu bem dizer a Deus, como serve para Deus me abençoar, tá, gente? É um verbo carregado de privilégios de bênção. Então você tem que pegar isso aí primeiro. Vou esperar vocês anotarem isso aí, tá? Neto, por que você não me dá o slide? Gente, me ajuda aí, né? O slide é preparado com muito carinho para os meus alunos, tá, gente? Do curso de Ciências Teológicas, eles têm direito a esse material, como ao vídeo também que eu vou postar lá para eles.
Então você pode se tornar o nosso aluno, me ajudando aí e também se abençoando com uma pequena mensalidade. Mas o importante está aqui, ó. Você pode aí tirar uma foto, você pode copiar, tá bom? Mas é bem legal. Então vamos lá. Agora, o Strong também me dá uma noção de que esta palavra, este verbo, é um verbo eufêmico. Ou seja, uma forma de mitigar, apaziguar e amenizar o sentido. Olha que coisa interessante. É o famoso eufemismo da língua portuguesa também, tá? Então perceba, ele é eufemismo em que sentido? Ele pode mudar o sentido, a conotação, tá? Então o que acontece? A ideia de que amaldiçoar quem? Deus ou a um rei. É uma forma de traição. Eu renuncio a alguém. E este verbo pode me dar esta ideia. Então o que nós pensamos aqui, gente? Olha que o Strong, ele está nos dando um duplo conhecimento ou um duplo significado para o verbo barar. Beleza? Vou dar uma pausa de respiração aqui para você anotar, gente. Antes de criticar o vídeo, eu não concordo, vamos ouvir tudo, vamos analisar, tá? Eu não vou colocar aqui o meu pensamento apenas no final, o que realmente eu me convenço dessa passagem, mas eu estou colocando tudo para você e para você analisar com cuidado, tá? Com cautela. Se não concordar também não tem problema, se concordar, beleza. Se quiser pregar, prega, se não quiser, se quiser não pregar, não prega, não tem problema não. Mas esse texto aqui, nós vamos fazer uma análise bem legal dele com vocês. Beleza, gente? Até aqui tudo bem? Aí vocês vão dizendo, né? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Vai botando aí um joinha aí, vai curtindo, vai falando alguma coisa aí. Então, beleza, gente. Olha só. Só que também tem um outro dicionário que eu gosto muito, que é o de Rivka Berezin. Na página 61, Rivka Berezin é um dicionário que aborda principalmente o hebraico moderno, tá, gente? Ela fala que barar, que é o verbo, abençoou, bendisse, o verbo barar, ele significa ajoelhar, tá, gente? Ajoelhar. Então, qual que é a ideia de Rivka Berezin? É que o verbo barar, ele tem essa conotação de ajoelhar, tá, gente? De ajoelhar, reconhecer alguém acima. Então essa é a ideia de que Rivka Berezin traz no dicionário dela. Tranquilo, gente? Beleza? Então nós temos esses dois dicionários. Por que você não trouxe mais? Porque os outros vão só complementar a ideia desses dois aqui. Por isso que eu trouxe, e geralmente eu trago só os dois, né? São dois pensamentos interessantes, tá? Beleza, gente? Vamos continuar? Vamos lá. Agora você fala assim, Neto, o que os comentaristas, né, tanto judaicos como comentaristas cristãos dizem a respeito dessa passagem? Gente, isso aqui é interessante, eu vou dar a fonte mais uma vez. Vocês sabem que eu não nego fonte. Não nego fonte. Tá aí, gente, ó, tá aí, tá? Vamos analisar aqui. O que dizem os comentaristas? O que eles falam sobre isso? Eu vou usar aqui primeiro o Francis Anderson. O Francis Anderson, ele faz um comentário do livro de Jó, tá? Que nós chamamos um comentário expositivo e exegético. No comentário introdução então ele faz um comentário sobre essa passagem. O nome do livro literalmente é Jó, introdução e comentário, né, gente? Na página 89 e na página 90, tá aí no slide, beleza, gente? E ele faz o seguinte comentário. Ele fala assim, ó, aqui aonde? Em Jó, capítulo 2, verso 9. A sua mulher entra num drama. Os cristãos, de modo geral, têm sido mais severos para com ela do que os judeus e muçulmanos. Olha que interessante. Ela era a aliada de Satanás, segundo a concepção cristã. Agostinho, o grande Agostinho, né? Eu tenho 12 livros assim de Agostinho. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Além, claro, de Confissões, né? Eu tenho esses dois livros aqui, ó, sobre a graça, tá, gente? Sobre a graça, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ó. Tá? Isso aqui vai ser debulhado agora na quarentena, gente. Sobre a graça, tá? Muito bom. Agostinho também tem o famoso livro Confissões, né, gente? Por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês.
esse livro. Mas eu tenho aqui. Aqui, ó, peraí. Tá? Quando você estuda os clássicos, ó, clássicos da literatura cristã, vai estar investido aí, mas dá para vocês perceber, ó, clássicos da literatura cristã. E aí vocês têm Confissões aqui de Agostinho. Beleza? Então, o que Agostinho pensa? Agostinho, ele diz o seguinte, ele chamou a mulher de Jó de diaboli. Diaboli, a ideia de aliada de Satanás, né? Essa que é a ideia, né? Agora, claro, diaboli adjutrix, ou seja, ela é ajudadora do diabo, né? Na queda, e torcendo pela queda e para que Jó negasse a Deus, para que Jó renunciasse à sua fé, tá bom? João Crisóstomo, também um dos pais da igreja, ele fala o seguinte, ó, que ela, essa mulher, o melhor flagelo de Satanás. É o que eles chamam. Calvino, o nobre Calvino, diz que ela é um organum satani. Organum satani. É tipo um instrumento de Satanás, né? Para você ter uma ideia de como que eles chamam isso aqui. Aí é o seguinte, ó, na melhor das hipóteses, a sua sugestão expressa um desejo sincero de ver Jó livre dos seus tormentos pela morte. Aqui já é uma concepção um pouco mais judaica, de amenizar a situação. Na verdade, o que ela quer é que Jó se livre desse mal. Então a morte é um instrumento que vai livrar Jó do mal que ele está sofrendo. Tá? E quanto mais cedo isso aconteça, melhor. Ela vê a morte como sendo o único bem que restava a Jó. Ele devia orar a Deus. Aí sim, ó, literalmente, bem dizer, né, que é o que nós falamos lá no começo da live, do vídeo, né, bem dizer, pedindo licença para morrer, ou até mesmo amaldiçoar a Deus a fim de morrer, uma maneira indireta de suicidar-se. Então perceba que aqui nós temos um duplo sentido aqui, gente, tá? Um duplo sentido. Nós temos os cristãos, que eu mostrei aqui, os pais da igreja pegando pegando pesado com a mulher de Jó. E você vê aqui uma mitigação, vamos amenizar a situação da mulher, é difícil para ela ver o marido naquele sofrimento. Ela mesma perdeu 10 filhos praticamente de uma lapada só, morreu todo mundo, então para ela é difícil como mãe, entendeu? Então ela vê que esse dirigir-se a Deus, né, amaldiçoando, é uma forma de suicidar-se, né? Deus o mataria. E tá aqui, ó, gente, ó, fosse o que houvesse por trás das palavras dela, Jó as rejeita. Então, independente do resultado, se ela quer que Jó abençoe, se realmente quer que Jó amaldiçoe, Jó repreende ela. Aqui já gera uma preocupação. Por quê? Se ela fala assim, ó, abençoa Deus e morre, Jó está repreendendo o quê? O abençoa Deus ou o morre? Aqui já me faz pensar. Tá? Porque se ela diz abençoa Deus e morre, parece que não há maldade nisso. Mas se realmente ela está dizendo amaldiçoa Deus e morre, aí Jó diz assim, falas como uma louca. Perceba que Jó não chama ela de louca, mas é que por aquele tempo ali o discernimento lhe escapou. Ela não conseguiu ler a situação e a sua confiança em Deus foi abalada. Entendeu, gente? Pelo amor de Deus, não vai chamar a mulher de doida, louca, maluca. Tá? Não, é só alguém que perdeu, mesmo que seja ali por um instante, o discernimento. A palavra hebraica me dá esse sentido também. Tá? Então, fosse o que houvesse por trás das palavras dela, Jó as rejeita. Então, Jó rejeita. Né? Ela pensa que Deus o maltratou demais. E que, na verdade, Deus merecesse essa maldição. Amaldiçoa Deus, ele já te maltratou demais. Então perceba que aqui nós temos o duplo sentido, né? E aí realmente parece que o autor deixa a cargo do leitor tirar as suas conclusões, porque realmente é um texto que merece cuidado, tá bom? Então essa aqui é a primeira parte, beleza? Lembre-se que Strong deu duplo sentido à palavra abençoar, barar, pode ser abençoar ou amaldiçoar, e parece que Strong está pensando no contexto. O contexto vai dizer se essa palavra tem duplo sentido, e depois a gente vai ver isso que nós chamamos de polissemia. Na próxima aula eu vou falar sobre a polissemia e vou falar sobre o tikkun soferim. Tikkun soferim, que é a correção dos escribas. Tá? Aqui pode ter tido uma interferência dos escribas na compilação das cópias, quando eles foram copiar cópias do Antigo Testamento. Nessa parte eles rejeitaram alguém amaldiçoar Deus. Então isso é interessante e aí nós vamos ver depois isso aí. Vamos lá. O que dizem os comentaristas?
Tem aqui, ó. Aí aqui, claro, eu vou pegar o Warren Wiersbe, né? Que é o queridinho de muita gente, inclusive meu também. Quando o Warren Wiersbe, ele fala sobre os livros poéticos, né? Tá aqui, eu já mostrei para vocês. Página 11, ele fala o seguinte: era exatamente o que Satanás queria que Jó fizesse. E a esposa de Jó colocou essa tentação diante do marido. Então o Warren Wiersbe, ele já vai pensar um pouco mais, ele começa a pegar pesado, depois ele tenta amenizar um pouco para a gente entender, a mulher estava passando por sofrimento, mas mesmo assim ela se deixou levar, beleza. Então olha só, era exatamente o que Satanás queria que Jó fizesse. E a esposa de Jó colocou essa tentação diante do marido. Quando ela diz amaldiçoa Deus e morre, na nossa tradução está amaldiçoa Deus e morre. Gente, olha, em algumas traduções antigas, tá? Traz a ideia de abençoa, tá, gente? Abençoa, bendiga Deus e morre, tá assim, né? Barer a Elohim Vamut. Vamos lá. Satanás pode trabalhar por intermédio de pessoas que nos são queridas. Olha onde o Warren Wiersbe está levando. A mulher está totalmente sob influência maligna. Em lugar de ver o marido desfinhar em dor e vergonha, preferia que Deus o matasse e acabasse de vez com seu sofrimento. Talvez isso acontecesse caso Jó amaldiçoasse a Deus. Então perceba aqui o que o Warren Wiersbe está nos falando aqui. Tá bom, gente? Pegou aí? Dá um print aí. Eu estou mostrando o que os comentaristas falam. Vocês veem que eu não estou aqui dando ilação. Eu acho, eu penso. Não, vamos fazer o comentário certinho. Vamos analisar exegeticamente. Vamos ser humilde, né? Eu estou sendo humilde para falar que, gente, não estou jogando aqui meu pensamento, mas vamos analisar o que os comentaristas falam sobre isso. Isso é muito importante, tá bom? Se você gostar, cara, amém, eu vou ficar feliz. Se você não gostar também, cara, isso é democrático, né? O debate de ideias, tranquilo, contanto que não haja ofensa, mas vamos lá, vamos analisando, tá? Neto, o que dizem ainda alguns comentaristas? Aqui eu coloquei, claro, Russell Champlin, Russell Champlin, na página 1871, quando ele fala sobre o livro de Jó. O Champlin, ele fala o seguinte, ó: a escandalosa esposa de Jó conseguiu, de alguma maneira, escapar aos golpes que acabaram com sua família. Porque morreu os filhos e a mulher escapa. Olha que interessante. Morreu os filhos, mas a mulher escapa. Ela havia sido como uma rainha na cidade. Claro, Jó era um ancião da cidade. Tá? Alguns falam do cargo de juiz a Jó e por aí vai. Daquele que tomava decisões importantes a respeito da cidade. Tá? Gastando dinheiro que Jó, com alegria feroz. Agora que interessante, ele fala assim, ó: ela havia sido como uma rainha na cidade, gastando o dinheiro de Jó com alegria feroz. Esses caras viajam pra caramba. Mas tudo bem, tá aí, ó. Agora o dinheiro dele se acabara. Os filhos dele morreram. E tudo quanto estava a Jó, ou restava, né, era o seu monte de lixo. Né? Isso aqui é interessante porque aquela expressão que fala que Jó, ele se coçava com um caco de telha. Alguns utilizam aquela expressão caco de telha para falar de que ali nós estamos focados na ideia de que ele está no lixão. Ele não pode estar próximo das pessoas, ele tem que estar no lixão, no monte de lixo, né? Tá aí. A mulher de Jó era exatamente como Satanás. Rapaz, olha, o Russell aqui não teve pena não, tá? Era como Satanás esperava que fosse. Se ela tivesse alguma espiritualidade, certamente era uma espiritualidade egoísta. Ela não tinha nada de adoração, né? Ela era tipo desinteressada, tá, gente? Jó ainda firme, sua integridade era o máximo de insensatez na opinião dela. Tu tá entendendo? Ela fala assim: como que tu ainda guarda-te reto e íntegro, sendo que o Deus que você adora, né, o Deus que você serve, está exatamente fazendo tudo de maldito para ti, amaldiçoa ele. Só que, como eu falei, nós temos que analisar o termo, né? Neto, concorda com o Champ? Eu não falei nada de concordar até agora. Eu tô falando, eu falei, ó, vamos voltar aqui, ó. Então você vai guardar o que o Francis Anderson diz, né? O que o Warren Wiersbe diz, o que Russell Champlin diz. Eu já mostrei até o que a Bíblia diz aqui. Então é uma análise bíblico-teológica. Tem Bíblia e teologia junto aqui para a gente fazer esta análise, tá, gente? Vamos lá? Vamos lá? Mais alguém aí? Pessoal, tá tranquilo, né, gente? Fiz hebraico bíblico contigo. Deus abençoe, Rogério. O pessoal tá tudo ligado aí, ó. Tudo ligado. Marcando o povo. Exato, tenho sua gramática e vi isso nela. Pronto, ó. Exatamente, coloquei na gramática, né?
Isso não quer dizer que eu concordo com aquilo. O Jefferson Neto, podemos dizer que Jó é o patriarca da fidelidade? A gente pode dizer um bocado de coisa, amigo. Entendeu? Pode dizer um bocado de coisa. A Bíblia fala da paciência dele, né? Mas vamos lá. 31 minutos de aula. Por isso que eu falei, não vai dar tempo de falar tudo. Tá? Continuando, gente. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Pessoal do YouTube que vai assistir depois aí também, ó. Muito bom estar com vocês aqui. Vamos lá. Então, gente, passando aqui, o Russell Champlin. Ainda tem mais, gente, ó. O Russell falou essa aqui, a primeira parte. Depois ele fala o seguinte, ó. Ela disse a Jó que fizesse o que Satanás dissera que ele faria, amaldiçoar a Deus. Agora começou um negócio interessante. Pega a sua Bíblia aí, gente. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Eu vou pegar a minha aqui, porque agora até me arrepiei aqui. Porque é muito fácil repetir, né? Difícil é provar. Então vamos para a Bíblia, vamos analisar, né, honestamente, com humildade, o texto bíblico. Jó capítulo 1, verso 11, diz assim, ó. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Quem está comigo aí nesse texto aí, bota aí o texto aí, ó. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. Mas peraí, Neto, como que é esta palavra blasfemar aqui no hebraico, que Satanás está dizendo? Estende a tua mão e não verás se ele blasfema contra ti. Sabe qual que é a palavra que está aqui em hebraico, gente? Barar. Doutores, barar. Peraí, barar não é abençoar? Por acaso Satanás estaria dizendo a Deus? Não, ó, estende a tua mão contra ele e verás se não adora. Entendeu? Não ia ficar legal, não adora. Porque Satanás não queria que Jó adorasse a Deus. Queria que negasse, renunciasse, né? Mas para você ver como que a coisa é profunda. Isso aí, Daniel. Jó 1,11. A palavra não blasfemar, blasfemar aqui, se você pegar o termo no original, é barar. Que, a priori, é exatamente abençoar. Ora, o diabo está incentivando Deus a tocar em Jó, e verás se ele não te adora. Não tem sentido, gente. Não tem sentido. Mas tudo bem. Coloca outro para mim aí. Coloca outro texto aí. Coloca... Aí tem um outro texto, né, gente? 2,5. Tá aí no slide para vocês. 2,5. Não é Jô não, viu, gente? Colocaram o Jô aí. Não é Jô não. Brincadeira. Eu sei que às vezes é o corretor, viu? Só para a gente descontrair um pouco. Vamos lá. Jó 2,5. Jó 2,5. Olha o texto. De novo, o Satanás. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Só que a palavra blasfemar aqui, gente, a palavra blasfemar, nesse caso aqui também é barar. Neto, peraí que eu não estou entendendo mais nada. Pois é, a mesma palavra utilizada em Jó 2,9, é essa a minha questão, gente. A mesma palavra utilizada em Jó 2,9, é exatamente a mesma utilizada em Jó 1,11, como diz aqui o Champlin, citando, né, o texto, dizendo é o que exatamente Satanás queria, e é o mesmo que está lá em Jó 2,5. Gente, quem tem uma Bíblia em hebraico aí, Neto, me indica uma Bíblia em hebraico. Eu vou indicar, gente, eu vou indicar aqui algumas. Mas principalmente essa aqui, ó. Eu vou indicar para vocês, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, é a Stuttgartensia, tá, gente? Ó, Stuttgartensia. Ele é todo hebraico. Então, antes de vir para cá falar alguma coisa para vocês, eu faço análise, eu vejo quais são os vocábulos. Então, se você quiser, Neto, não, mesmo assim eu vou lá conferir, confere. Confere-se Jó, capítulo 2, verso 9, Jó, capítulo 1, verso 11, Jó, capítulo 2, verso 5, a palavra blasfema ali, blasfema, né, que na verdade é utilizado quando Satanás diz, verás se não blasfema, essa palavra blasfemar é barar. E veja lá se a palavra amaldiçoar no Jó 2,9 não está lá, barar. Que em qualquer dicionário que você pegar, a priori vai ser abençoa.
abençoar, tanto eu louvar a Deus, né? Bem dizer a Deus como Deus me abençoar, né? Então esse verbo ele é utilizado de forma primária para esse sentido. O que nós estamos começando a entender é que esse verbo ele pode ter um duplo significado. Entendeu? Pode ter um duplo significado. Neto, mas eu não sei nada de hebraico. Gente, ó, sem forçar a barra. Aí, ó, na minha tradução judaica e também na NTLH, sim diz amaldiçoa. Beleza. O que eu estou dizendo é o seguinte para você, o que eu estou dizendo é, Neto, se você tem dificuldade de hebraico, de grego, de interpretação bíblica, com muita humildade eu ofereço os meus cursos para você. Eu tenho uma assinatura que custa apenas R$ 37,90 por mês. É a Escola de Ciências Teológicas. Lá você tem poesia hebraica, teologia paulina, grego completo, hebraico completo, interpretação bíblica do básico ao avançado. Tá? Você tem um curso como esse aqui que eu vou dando dicas, né, de interpretar os textos. Assim, é um curso bem completo, além de teologia sistemática, as 12 principais matérias da teologia sistemática. Então, aqui em cima, né, se você está aqui no Facebook, em cima vai estar o link do curso. E aqui embaixo, para quem está no YouTube, tá, vai poder também fazer a sua inscrição, gente. É uma mensalidade bem baixinha que você vai pagar para a gente se ajudar. As traduções começam a tentar corrigir. Eu falei que há traduções antigas fala sobre adora a Deus, né? Bendiga a Deus e morre. E só que as nossas traduções atuais amaldiçoa a Deus, e a gente está tentando entender o porquê disso. E aqui que eu estou tentando mostrar para vocês de uma maneira racional, porém espiritual, adorando a Deus acima de todas as coisas, com muita humildade no coração, contribuindo para o conhecimento uns dos outros. Beleza? Eu já estou... Benção. Obrigado, viu? O Júlio fez a assinatura hoje. O Aleph também já faz parte. O Elinaldo vai também. Amém, Elinaldo. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar aqui, gente? Vamos lá, tá? Então, beleza? Entendido tudo isso aqui? Vamos lá. Olha só. Então, o Champlin dá essa ideia e fala assim, ó. Ela disse a Jó que fizesse o que Satanás dissera, que ele faria, amaldiçoar a Deus. Jó 1:11 e Jó 2:5, tá? E depois disso, morrer e obter o fim do triste drama. Ela não se preocupava se Jó seria ou não um pecador que estivesse pagando pelos seus erros. Ela simplesmente queria que ele e seu Deus saíssem do caminho. Ela queria que a farsa da fé religiosa terminasse, pois não aguentava ver tão inúteis sofrimentos. É o que fala o Russell Champlin, né, gente? Agora, interessante aqui, gente, ó, o irmão Terrien chegou a supor que o ato da mulher de Jó tenha sido inspirado pelo amor. Aqui, na verdade, não é só Terrien, não. Outros começam a tentar apaziguar a situação, né? Dizendo assim, o dizer amaldiçoa, ela não estaria dizendo assim, amaldiçoa no sentido estrito da palavra, entendeu? Rompe essa tua fé, diz que tu não ama Deus, renuncia, mas é assim, Jó, acaba com isso. Uma das formas é amaldiçoa Deus. Não que ela quisesse isso profundamente. Olha que coisa interessante. Então, o Terrien, ele passa a analisar o que está por trás da palavra, né? Às vezes, por exemplo, lembra de Elias? Deus, eu quero morrer. Né? Mas ele não queria morrer, porque se ele quisesse morrer, Jezabel queria matá-lo. Era só ele ir a Jezabel, pronto, ele não queria morrer. Então era fácil. Mas é o que está por trás da palavra. Eu acho essa concepção interessante, gente, de verdade. Ó, o irmão Terrien chegou a supor que o ato da mulher de Jó tenha sido inspirado pelo amor, por mais ignorante que tenha parecido ser. Tá? Ou seja, a ideia que nós estamos colocando aqui, ela amava tanto o esposo. Isso não significava que ela não amava Deus. É tanto que no final da história, no final do drama de Jó, você vai ver que Deus preserva a mulher em vida e dá a ela filhos e filhas, entendeu? Ela em vida. Olha que coisa interessante, gente. Jó não mudou de esposa, né? Jó não mudou de mulher. Deus não deu outra mulher para Jó. Ele preservou a esposa de Jó, porque parece que Deus entendeu. Tá, mas eu não vou dar a opinião agora, vamos analisar aqui. É o que o irmão Terrien está dizendo. É um ato de amor. Eu quero que o Senhor acabe com o sofrimento do meu esposo, e se for necessário, ele vai amaldiçoar o seu nome. Mas beleza, vou deixar para vocês queimar os neurônios. Mas provavelmente Agostinho, lembra do Agostinho que eu citei lá no Anderson fazendo a citação? Mas provavelmente Agostinho estava mais próximo da verdade quando comparou a mulher de Jó a Eva.
a tentadora original que produziu a morte ao chamá-la de ajudante de Satanás. Rapaz, esses caras são terríveis. Cadê, gente? Vamos procurar aqui, Agostinho. Essa palavra. É aqui, ó. É nesse slide aqui, ó. Nesse slide aqui, ó. Aqui, ó. Agostinho chamou-a de Diaboli Adjutrix. Eu acho que é isso. Adjutrix. A ajudadora do diabo. Cara, esses caras são doidos. Pegou pesado, né? Mas tá aqui. É comentário dos pais da igreja. Dos respeitadíssimos pais da igreja. Isso você só vê que eu coloquei aqui grandes teólogos, né? Tanto dos que tentam amenizar um pouco a situação, como daqueles que, não, ela botou, foi para arrebentar mesmo. Ela foi mesmo, foi um instrumento de Satanás, tal. Mas esse finalzinho aqui do Tenryan chegou a supor que o ato da mulher de Jó tenha sido inspirado pelo amor. Interessante isso aqui, viu, gente? Por mais ignorante que tenha parecido ser, né? Mas provavelmente Agostinho estava mais próximo da verdade. Aí nós lemos lá, né, do que Agostinho chama ajudante do diabo, né, adjuntora do diabo, auxiliadora de Satanás. Meu Deus do céu. É o pensamento de quem? De Russell Norman Champlin, no seu comentário bíblico. É bem interessante isso aí. Perceba muito bem agora que nós vamos comparar alguns textos. Tá? Comparar alguns textos. Nós encerramos aqui com essa parte. E nós vamos agora entrar em alguns textos para a gente encerrar nossa live de hoje. Tá, gente? O primeiro texto é Jó, capítulo 1, verso 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. O que você precisa focar aqui é a expressão amaldiçoaram a Deus no seu coração. Já vou adiantar que a palavra amaldiçoar aqui no hebraico está o mesmo verbo, barar, que é abençoar. Para você ver como a coisa acontece, tá? Jó capítulo 1, verso 10. Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoar-te. Agora perceba que legal. O mesmo verbo barar, que está marcado aqui de vermelho, aparece de novo. Só que agora o contexto vai dar um outro sentido para ele. A obra de suas mãos, tu abençoar-te. Mas não era amaldiçoar-te? É o mesmo verbo no hebraico. O sentido está sendo dado pelo contexto. Abençoar-te o seu gado, se tem aumentado na terra. Tá aí, ó, Jó 1:10. Anota aí. Jó 1:11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, verás se não blasfema. Só que qual que é o problema? A palavra blasfemar aqui é barar também. Que no verso 10 está lá, abençoar-te a obra da sua mão. E agora tá, ele blasfemará contra ti. Usa o mesmo verbo. Em Jó 2, verso 9, tá aí, ó. Então o que você vai anotar? Você vai anotar isso aqui, ó. Tá? Você vai anotar a partir daqui, ó. Jó 1:5, sublinha a palavra amaldiçoaram. Jó 1:10, sublinha a palavra abençoar-te. Tá aí, ó, já no slide sublinhado. Jó 1:11, sublinha a palavra blasfema. E Jó 2:9, sublinha a palavra amaldiçoa. Amaldiçoa. Tranquilo, gente? Analisem em casa. Pega a Bíblia hebraica e a Bíblia em português, tá? E faz a comparação. Na próxima aula, nós vamos analisar o sentido dessas palavras, dos verbos no contexto. Ou nós estamos diante de uma polissemia, ou o que está acontecendo é o que nós falamos em hebraico de tikkun sofrim. Tikkun soferim é a correção dos escribas. Neto, o que é isso? São cenas para os próximos capítulos.